Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Oportunamente nós vamos ler versos 11 a 14. Tito capítulo 2. Oportunamente, então, nós vamos ler versos 11 a 14. Mas eu queria começar a minha fala, e hoje à noite, eu queria falar sobre chamados para fazer a diferença. Mas eu vou começar dizendo, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de propósitos claros e bem definidos. E eu vou repetir isso para que a gente possa então gravar bem. O nosso Deus é um Deus de propósitos claros e propósitos definidos. João 3,16, Ronaldo, o que diz? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está claro o propósito aí da entrega de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho com esse propósito: dar vida eterna a todos quantos nele crerem. Então Deus trabalha com propósitos definidos. E aí Jesus, vindo como demonstração do amor de Deus, ele diz assim no capítulo 5 de João, versículo 30b, ele diz assim: eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, claramente, Jesus está dizendo que o propósito da vinda dele foi cumprir a vontade do Pai que o enviou. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, Paulo a Timóteo, ele fala sobre orações, depois ele diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, Deus é claro nos seus objetivos, de um modo geral e de modo individual. Então, hoje de noite, nós queríamos falar um pouquinho sobre essa questão daqueles que foram chamados para fazer a diferença. Vamos ler então o texto proposto. Tito capítulo 2. Nós vamos ler então a partir do verso 11 até o versículo de número 14. Obrigado, estou recebendo aqui meu suprimento de água. Obrigado, Fernando. 11 de Tito capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque mais uma vez nessa noite abrimos a tua palavra, crendo que ela é a verdade absoluta em nossas vidas. E então oramos, Senhor, para que nós sejamos um instrumento nas tuas mãos, na comunicação da tua palavra. Nós confessamos, Senhor, a nossa dependência exclusiva do Senhor. E pedimos que teu Espírito, que habita em nós, possa nos ajudar, não só a comunicar, mas a entender também a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, chamados para fazer a diferença. O texto que nós temos aqui
no versículo de número 14, a gente percebe a seguinte verdade. Falando de Jesus, o texto diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A entrega de Jesus teve objetivos claros, os quais estão demonstrados no verso 14. Jesus se entregou. Isso quer dizer que Jesus voluntariamente decidiu entrar no projeto do Pai de salvar o homem. E aí a Bíblia diz que Jesus se entregou para nos remir de toda iniquidade. A palavra remir significa adquirir de novo. A palavra significa resgatar do inferno. A palavra significa tirar do poder e do cativeiro. Desculpe, então isso quer dizer que Jesus se entregou e pagou o preço para dar aos que nele crerem liberdade absoluta, para que nós possamos viver para o seu inteiro agrado, conforme Paulo escreve aos Colossenses. Ele se entregou por nós, para nos remir de toda iniquidade. A palavra iniquidade, irmãos, ela significa maldade, perversidade, falta de retidão, qualquer inclinação para ficarmos presos debaixo de qualquer poder. Ele nos remiu, Ele nos recomprou, Ele nos libertou para que nós pudéssemos viver para fazer a sua vontade. O texto diz: olha, além de nos remir, Ele queria purificar um povo para Ele. A palavra purificar significa isentar de impurezas. A palavra de Deus diz que Ele nos deu tudo que diz respeito a uma vida piedosa, a uma vida de santidade, a uma vida que glorificasse a Deus na totalidade. Quando nós falamos da lei, nós temos que entender que a lei nos reprovava, mas não dava nenhuma solução. A graça nos confronta, mas a graça de Deus providencia recursos para que eu possa melhorar, para que eu possa vencer aquele problema, para que eu possa me sobrepor a qualquer autoridade que não seja de Deus na minha vida. Pois bem, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, um povo caprichoso. Eu estou falando de capricho no seu sentido mais literal. Zelo, cuidado, falando de limpeza. E aí Jesus quer que esse povo que é dele tenha esse zelo pela prática de boas obras. E a palavra significa a prática daquilo que glorifica a Deus, a prática daquilo que edifica meu irmão, a prática daquilo que tira a legalidade do diabo na minha vida. Porque Deus quer que nós o sirvamos de modo diferenciado. E aí, irmão, nós somos obrigados a pensar em Daniel,
Se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir em Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos olhar a história de alguns jovens, aliás, uma história bem conhecida. Daniel, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim no verso 1 e no verso 2. Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este os levou para a terra de Sinar, para a terra do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eu quero salientar aqui, irmãos, o fato de que foi Deus que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Jerusalém foi sitiada, mas com a permissão de Deus, porque Deus tinha também um propósito. E aqueles que foram para a Babilônia, ou entre aqueles que foram, a Bíblia fala de 4 jovens: Daniel e seus amigos, os quais viveram na Babilônia uma vida exemplar, de modo a sacudir a Babilônia. Só 4. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o impacto da vida daqueles jovens foi tão grande, que 2 decretos foram publicados, bendizendo o Deus daqueles jovens, pela conduta exemplar que eles tiveram. Conhecemos a história de Daniel na cova dos leões, conhecemos a história de Daniel orando 3 vezes por dia, contrariando um decreto do rei. Observamos a história dos amigos de Daniel que enfrentaram a fornalha para manter o seu testemunho. Jovens que viveram num país idólatra e perverso para o inteiro agrado de Deus. E nós não podíamos pensar em pessoas que foram chamadas para fazer a diferença sem citar Daniel e seus 3 amigos. Mas também nós não podemos ignorar os 12 apóstolos, chamados para dar seguimento ao projeto que Jesus começara na terra. Se nós pensamos em 4 que sacudiram Babilônia, nós temos que pensar nos 12 que sacudiram o mundo de então, e a palavra de Deus chegou até nós por causa deles. Homens que foram voluntários quando foram chamados, homens que caminharam com Jesus, que foram reprovados, que foram tratados e que finalmente chegaram no ponto que Jesus queria. E Jesus os confiou a missão da proclamação do Evangelho. E aí, meus irmãos, a peteca chegou na nossa mão. E agora? Infelizmente, irmãos, a igreja não tem conseguido manter a peteca no ar. Porque nós, igreja de Deus, qualificados como especiais para Deus, optamos por viver uma vida de pardal, uma vida corriqueira, como crentes.
uma vida comum como crentes, sucumbindo diante de todos os problemas que as pessoas sem Cristo sucumbem. Vocês sabem disso. Murmuramos, e eu me incluo também. Reclamamos, perdemos o controle, sucumbimos diante da ansiedade, perdemos o sono e não conseguimos cumprir uma vida diferente conforme Deus quis para nós. Todos nós. O apóstolo Paulo diz, olha, não nos conformemos ou não vos conformeis com esse século, com esse sistema mundial que está nas mãos do inimigo. E nós não conseguimos fazer frente a isso. E eu queria que você agora, na particularidade do seu coração, pudesse pensar em quais aspectos você tem sido diferente dos do mundo. Com relação à sua escala de valores, com relação ao apego ou não a coisas materiais, com relação à terceirização da vontade de Deus, com relação a não priorizar o reino. Irmãos, são problemas que nos massacram. Se nós consideramos que a igreja é o lugar que nós elegemos e escolhemos para adorar Deus, qual tem sido o seu índice de frequência? E eu quero sugerir que você crie o seu próprio calendário e que todas as vezes que você faltar, você anote em vermelho. Irmãos, isso é muito importante. Isso é a mesma coisa que a gente chegar diante do espelho para se olhar. Pastor Henrique, o fundador dessa igreja, e quando eu cheguei em Belo Horizonte, em 85, ele ainda estava na região, e ele queria ajudar o pastor Sandro, que foi o primeiro pastor brasileiro aqui, ele queria nos ajudar muito. E ele queria nos mostrar o quanto nós éramos fracos no quesito oração. Então ele sugeriu que nós fizéssemos uma lista de oração, e todas as vezes que a gente orasse por aquela lista, por cada pedido, a gente colocasse um risquinho, até fechar um quadrinho, como a gente faz para contar votos aí. E ele disse assim, no final do mês você vai ver quantas vezes você orou por cada pedido. E um dia ele disse para nós assim, olha, se Deus for considerar a sua intensidade na oração, ou a nossa intensidade, é claro que Ele não vai resolver o problema. Nós somos fracos, irmãos, de um modo geral, na oração. Nós somos fracos, irmãos, de um modo geral, no estudo da palavra. Quando a gente abre a Bíblia, normalmente a gente não tem um livro do lado para anotar. Normalmente a gente não tem um dicionário, e hoje, quando eu estava finalizando aqui para trazer para vocês a palavra, eu precisei de dicionário. Aurélio, dicionário bíblico, uma concordância, isso gasta tempo. Mas se a gente quer ser diferente, irmãos, a gente tem que ter uma atitude diferente. Deus nos chamou para que nós representemos o reino dele aqui. E é por isso que ele pede que nós priorizemos o reino. E é por isso, irmãos, que ele diz assim, ele diz para os discípulos, e isso chegou a nós, vocês são o sal da terra. Eu não sei quantos aqui sabem o que é comer uma comida com pouco sal, ou quase sem sal. Por causa do problema da hipertensão, eu tenho que experimentar isso. Eu prefiro com sal. Eu prefiro com tempero.
E aí ele diz assim: vocês são o sal da terra. E alguém disse que a igreja não está conseguindo temperar nada. Ele diz: olha, vocês são a luz do mundo. E ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem a Deus. Então, a motivação do mundo, a mola propulsora do mundo em relação a adorar Deus ou não, está nas nossas mãos. A maneira como a gente vive, a intensidade como a gente vive. Hoje de manhã, na escola dominical, um irmão estava perguntando sobre o significado da palavra exultação. É vibração. É aquilo que muitos fazem quando o seu time ganha. Vibra. Grita. Fica inquieto para saber o resultado. Mas o resultado da avaliação que Deus está fazendo da nossa vida, às vezes não nos preocupa. Irmãos, nós somos chamados, nós somos resgatados, nós somos transformados, nós fomos equipados para fazer a diferença. Para que quando alguém que não conhece o Evangelho olhar para nós, para a nossa postura, possa ver algo diferente. Eu queria chamar sua atenção para Colossenses capítulo 3, me ajudem por favor, Colossenses capítulo 3, e a gente tem em Colossenses capítulo 3, uma sugestão de como viver para glorificar Deus e para fazer a diferença. Colossenses capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso é uma afirmação. No original não é uma possibilidade. Visto que vocês foram ressuscitados com Cristo, aí Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Então Paulo está dizendo que os colossenses devem investir o seu esforço para adquirir as coisas do alto. Ele não está falando de coisas valiosas e valorosas, ele está falando de coisas eternas. E quando a gente vive empenhado em buscar as coisas do alto, as pessoas vão perceber. Seria literalmente andar na rua olhando para cima. E alguém vai dizer assim: mas o cidadão está doido. Se você sair na rua e começar a olhar para cima, você pode ter certeza, alguém vai começar a olhar também. Essa é a ideia, tá, gente? Não estou mandando você sair na rua olhando para cima. Mas essa é a ideia, buscar as coisas do alto, é ter um comportamento que coloque as pessoas para cima no sentido de pensar em Deus. Mas ele continua. Verso 2. Pensai nas coisas do alto. Só que no original é primeiro a gente pensa, depois a gente busca. É por isso que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, meus caros irmãos, o que é que tem chamado a minha atenção?
as coisas do alto? Os valores do alto? Ou os valores terrenos? O nosso país vive uma triste realidade, porque os nossos líderes estão olhando para baixo e buscando coisas terrenas, coisas que perecem. E nós, como igreja, estamos vivendo um pesadelo. O que é viver um pesadelo? Como é que a gente descreve um pesadelo? Bom, um pesadelo é um sonho meio esquisito que a gente vive, que a gente tem, quando a gente quer sair de um lugar perigoso e não consegue. A gente se sente preso, a gente percebe o buraco ali, a gente percebe caindo no buraco, mas não consegue sair. Isso é um pesadelo. Porque nós, como crentes, olhamos para o nosso país, olhamos para os políticos, falamos deles, oramos por eles. Mas se um político pudesse conviver com a gente, hein? Presta atenção nisso. No seu trabalho, nos seus negócios. Se os políticos, aqueles dos quais falamos, se eles pudessem viver o dia a dia com a gente, o que eles notariam de diferente? Como negociamos? Como é que a gente faria isso? Então, irmãos, o desafio de hoje à noite para nós é repensar a nossa caminhada. É repensar a nossa maneira de pensar, não é? Repensar meus pensamentos, repensar minha busca. Nós precisamos, irmãos, Deus quer nos usar para fazer a diferença. Começando na nossa Jerusalém, que é a nossa casa. Aqueles que convivem com a gente, que nos conhecem dia a dia, o que podem dizer de nós? Aqueles que convivem conosco no trânsito, num ônibus, num metrô cheio. Aqueles que estão conosco na fila do INSS. Aqueles que estão conosco na fila do banco. Um dia desse eu fui na CEMIG e fiquei impressionado. A minha senha era número 3000. Eu falei, meu Deus. Nós precisamos, irmãos, para glorificar Deus, ser diferentes. Na maneira de agir e na maneira de reagir. Os 4 jovens na Babilônia foram diferentes. E Deus honrou, nota, o fato de Daniel na cova dos leões, dizem os historiadores que foi real. Imaginou você cair na frente de um leão, hein? Lá na cova. O desespero ia tomar conta. Bom, eu não sei qual foi a reação de Daniel, mas eu sei que Deus honrou Daniel. E o rei, aquele homem poderoso, proclamou um edito, dizendo, bendito seja o Deus de Daniel, pela postura dele. Bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Deus do Érico, pela postura do Érico. E o Deus do Rogério, e o Deus do pastor José, e o Deus da Érica. Se depender da nossa postura, o que o mundo vai dizer sobre ele? Irmãos, ele nos fez especiais. Ele nos trata como especiais. Ele cuida de nós como propriedade exclusiva dele. E nós? O que é que nós estamos dando para ele em troca? Eu não estou falando de barganha, irmãos, mas estou falando de uma resposta positiva que a gente dá. A Aninha escreveu hoje no Face para mim dizendo
eu estou profundamente grato a Deus e aos irmãos que ajudaram. Como gratidão a Deus é importante dar para Ele, irmãos, um retorno que o glorifique também. E o desafio de hoje à noite é para nós. Nós que professamos Jesus como Senhor e Salvador, mas que vivemos muitas vezes como donos da nossa própria vida, fazendo a nossa vontade, as nossas escolhas, sem considerar a vontade de Deus. Então que Ele nos dê nessa semana, irmãos, mais uma oportunidade, para que haja uma reavaliação dos nossos pensamentos e das nossas buscas. Para que como igreja nós consigamos mudar o nosso foco e olhar para o lugar do trono. Ele diz assim: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça. Aliás, que Ele continue nos ajudando e nos fortalecendo. E que nós tenhamos a coragem e a determinação de decidir: nós queremos fazer a diferença nesse mundo. No nome de Jesus. Amém.